A cidade que nasce da Serra de São José. Mas como pode parir um homem santo? Para mim, apenas a serra. Para outros, rocha anciã. Mulher, entidade. Assistiu nascer da terra, das matas, dos rios e paisagens que delineiam esse território. A serra, da qual se esqueceu o nome original, nome esse quiçá de origem cropó ou mitiri, etnias indígenas que supostamente habitaram a região das vertentes, antes de serem usurpadas e exterminadas, quando paulistas vieram em busca de mão de obra escrava para plantações açucareiras, etnias das quais não se tem registros, história ou memória. Mas Urucum não se esquece. A palavra Urucum tem origem na linguagem tupi-guarani. Urucu, fruto, nativo dessa terra, vermelho vívido, vermelho sangue, permanece perene nesse solo. Planta ritual, antídoto para o veneno da mandioca brava. No corpo, protetor solar e repelente. Pinturas cerâmicas primitivas já continham seu pigmento, mas disseram que seu primeiro registro escrito foram nas palavras do colonizador. O urucum, tal qual como conhecemos, é uma espécie domesticada e permanece desconhecido seu ancestral silvestre. Pesquisadores ainda estão em busca de seu descendente, uma grande árvore de 60 metros. Que se tornou um arbusto de jardim. Estamos no Campo das Vertentes, ampla cadeia de montanhas por onde descem pelos declives águas vertentes da chuva. Por aqui correm 3 rios importantes para a formação de 3 grandes bacias. Em Tiradentes, o rio Elvas, o rio Carandaí e o Rio das Mortes desaguam no Rio Grande. Rio das Mortes. Assistiu muito sangue sendo derramado, primeiro por aqueles que tentavam atravessar o rio sem pagar os pedágios impostos por Tomé Portes del Rey, ou posteriormente pela Guerra dos Emboabas, guerra que definiu a exploração das minas na região. Dos rios, escorrem lágrimas pela serra, formando nascentes e cachoeiras que banham a paisagem nativa, mesclando o cerrado com a Mata Atlântica. Breu branco ou alméciga é uma árvore ribeirinha que solta uma resina aromática, de imenso valor simbólico e cultural para os nativos brasileiros, sendo utilizada em rituais espirituais de cura. Sua espessa fumaça que sobe aos céus é o ponto da conexão com o divino, e o odor liberado, a comunicação secreta das plantas. Tanto que o hábito de defumar plantas se repete na cosmologia de diversas culturas. Os jesuítas, na tentativa de se aproximar dos hábitos culturais indígenas, rezaram a primeira missa no Brasil defumando a resina. Só é encontrado em matas nativas bem preservadas. Por isso, serve como indicador de bioconservação. Ela ainda resiste aqui, ao lado da Cachoeira do Mangue. A aroeira é uma planta endêmica da Mata Atlântica, de cheiro adocicado, picante e sensual. Enfeita com seus frutos cor-de-rosa o bosque Mãe d'Água. Presente na cultura sensorial dos povos originários, também possui registro histórico de seu uso nas religiões candomblés Jeje e Nagôs. Grande parte das construções fazendeiras coloniais utilizavam sua madeira, resistente e duradoura,
colocando a espécie em risco de extinção. Através do conhecimento medicinal que os jesuítas adquiriram do convívio com indígenas, elaboraram um bálsamo de cura, que era feito a partir de aroeira e breu, pelo seu alto potencial cicatrizante e anti-inflamatório. A copaíba, também conhecida como pau de óleo, o nome de um bairro tiradentino, é uma árvore que pode chegar a 40 metros e 300 anos. A riqueza medicinal de seu óleo é sabedoria antiga, utilizada por indígenas tapajós como cicatrizante, ao observar pássaros que, quando machucados, se esfregavam em sua copa. Seu odor marcante, que exala de suas cascas, pode ser reconhecido à distância. O canto do couacá faz referência ao delicioso cheiro da copaíba. Os jardins geométricos, lineares e astrológicos desenvolvidos pelo Egito, país situado ao nordeste da África, foi um dos pioneiros no desenvolvimento do cultivo de jardins. Utilizando da geometria, esses povos desenvolveram tecnologias de plantio lineares, que acompanhavam os astros. Para além de uma questão estética, havia uma relação mística e utilitária com os jardins, que mesclavam plantas ornamentais, aromáticas, ervas medicinais e pomares. Dos jardins floresciam perfumes e cosméticos desenvolvidos no Antigo Oriente. Em cada parte do mundo, os jardins desenvolveram características e formas de paisagismo que acompanham sua identidade sociocultural e etnobotânica. A cultura surge da relação zelosa de cuidar das plantas. Os indígenas, apesar de não reconhecidos como tal, foram os primeiros e sábios jardineiros a alterar o ecossistema, sem, no entanto, prejudicá-lo. Mas por aqui, fatos só existem após a chegada dos portugueses. Logo, o costume de cultivar jardins é uma herança colonial, característica marcante pelas ruas da cidade. O acentuado volume de imigrações acarretou uma diversidade de espécies e estilos paisagísticos, o que, por vezes, causou alterações violentas na biodiversidade local, com a introdução de espécies invasoras que se sobressaíram às nativas. A gardênia é uma planta ornamental de flores elegantes e delicadas. Foi trazida pelo colonizador europeu importada da Ásia. Andando pela Praça do Pacu, seu nobre perfume doce invade as narinas, chamando a atenção para um olfato atento. Sua atmosfera romântica e delicada evoca a Grécia, que atribuía às flores histórias tristes de ninfas e amantes. A flor branca aristocrata tem seu sofrimento cultuado, atribuindo-lhe significância moral e edificante. Muito utilizada em casamentos, seu difícil e dispendioso cultivo torna-a incomum. Algumas pessoas podem ser alérgicas ao seu luxuoso perfume. A lavanda é uma planta aromática que se espalhou pelos canteiros da Santíssima à Praça das Forras. Cleópatra a utilizava por todo o corpo e popularizou o uso da planta na perfumaria, que hoje é o óleo mais utilizado na produção de perfumes. Chegou ao Brasil como aromatizante das roupas coloniais. Por isso, seu aroma foi difundido associado ao cheiro das sinhás, que se distanciavam dos aromas terrosos e envolventes. O ouro foi descoberto. Metal de luxúria e nobreza, indestrutível. Negros escravizados tiveram seu conhecimento em mineração e engenharia apropriados, seus corpos explorados, para enriquecer a vida econômica da Real Capitania das Minas Gerais. Esse mal-estar colonial ainda padece sobre nossa existência, em forma de subalternização e desumanização, sustentadas, ainda que inconscientemente, por hierarquias da riqueza.
O lírio do brejo é uma planta originária da cordilheira do Himalaia, no Nepal. Aqui, encontrou na altitude da Mata Atlântica terreno fértil à sua adaptação. Floresce o ano inteiro, oferece seu perfume e delicadeza a terrenos vistos como baldios. Apesar de ser vista como praga, estudos recentes apontam o potencial extrativista da planta, se manejado de forma adequada, por seu alto potencial aromático, medicinal e alimentício. Sua presença também tem a capacidade de retirar poluentes do ar. Por aqui chegou indigno, após viajar nos navios negreiros como palha, utilizada nas camas improvisadas dos escravizados. Talvez por isso, a flor dos espelhos d'água também é conhecida como lírio de Oxum. Também chamado de ouro da terra, por sua cor amarela intensa, a cúrcuma ou açafrão da terra é uma especiaria muito apreciada que surgiu do cruzamento de outras espécies, quando se difundiu pelo mundo o caro e raro açafrão original. Flor de origem indiana, ficou muito popular utilizado na culinária das colônias portuguesas, que misturavam os hábitos coloniais aos vindos da África. Tornou-se parte da identidade sensorial dos mineiros, temperando, por exemplo, o frango com quiabo. Quando chegaram ao Brasil, os portugueses já encontraram tabaco sendo cultivado em diversas partes por indígenas brasileiros, que trouxeram a planta sagrada das expedições tupis às regiões Yucatán, hoje conhecida como América Central. Como prática sagrada, era considerado planta de conexão com as divindades. De planta mágica, passou a hábito prejudicial, ao se popularizar e se tornou um dos principais produtos de exportação brasileiros. O cigarro de palha, tão conhecido em Minas Gerais, é uma herança dos povos indígenas e africanos, que ritualisticamente faziam uso da planta após o duro trabalho nas lavouras, sendo associado a um costume rural. Com o fim do ciclo do ouro, Minas Gerais se torna uma região agrícola e campesina. O fim da exportação dos metais preciosos rendeu ao Brasil uma crise econômica, pois não havia no país uma produção de alta demanda mundial. Esse cenário muda com a cultura do café. A planta, de origem etíope, foi disseminada mundialmente pelos árabes, que dominaram as formas de cultivo e consumo da planta. Na Turquia, ganhou o ritual da sociabilidade, com a abertura do primeiro café. Assim chegou na Europa, como uma bebida de consumo coletivo. A fama hospitaleira do mineiro sempre vem associada ao convite a uma boa prosa e um cafezinho. A palavra perfume surgiu a partir da defumação de plantas e resinas. Acredita-se que o homem primitivo, ao queimar plantas e troncos, percebeu que alguns exalavam cheiros. Perfumo, através do fumo. Os cheiros liberados representavam o elo incompreensível com o mistério e o sagrado. O olfato é o sentido ligado ao inconsciente, sendo os cheiros capazes de despertar memórias e estados emocionais rápidos. Para os indígenas, a relação com o perfume era de purificação, não só do corpo físico, como também do corpo espiritual. Diferente do colonizador, que o usava excessivamente para mascarar odores corporais. A arte da perfumaria era uma escola destinada a alquimistas e sacerdotisas. Porém, nos séculos XVIII e XIX, o olfato intuitivo, selvagem, sentimental e sedutor, tal qual as mulheres, foi banido da ciência ou da satisfação estética, tornando-se sentido renegado pelo homem racional.